Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz com a presença de todos vocês aqui. Essa noite para mim é muito especial porque a gente vai discutir a respeito de algo fundamental para qualquer ser humano, de qualquer tempo e espaço, uma vez que comunicação é aquilo que nos une. A gente sabe que o ser humano, a única forma dele se conectar uns aos outros é através da comunicação. E o que nos diferencia também dos outros animais é a qualidade no processo de comunicação. E a gente parando para pensar um pouco sobre o universo do qual nós estamos inseridos, o universo de múltiplas comunicações, quer sejam elas pessoais ou mediadas através da internet, através das máquinas, a gente entende que cada vez mais a comunicação e os processos de comunicação são de fundamental importância para que a gente possa viver melhor em sociedade, ter mais oportunidades, ter mais amigos, enfim. A comunicação passa por diversos espectros e é um pouco disso que a gente vai tratar essa noite, sobretudo falando sobre oratória definitiva. Como o próprio nome sugere, é uma oratória que definitivamente congrega tudo aquilo que é mais importante se entender a respeito de comunicação para que ela possa ser mais fluida, mais objetiva e principalmente que torne o orador muito mais influente e possa, claro, torná-lo muito mais seguro nos processos de comunicação. Esse processo de influência passa por uma atratividade. Quanto mais atrativo eu for, mais as pessoas prestarão atenção naquilo que eu estou dizendo e, obviamente, eu consigo ser mais persuasivo. Se você se interessa por esse tema, se você acha que esta é uma particularidade importante na vida de qualquer ser humano, que vive neste planeta, e eu acho que é de fundamental importância, aliás, eu diria que é crucial para toda e qualquer pessoa que queira viver e viver bem em sociedade, é necessário que entenda dos processos comunicacionais e aprenda a se comunicar com as pessoas com muito mais segurança e, obviamente, com muito mais atratividade. Mas para que a gente possa falar um pouquinho disso, eu sei que as pessoas que ficam do outro lado ficam curiosas. Tá, você está prometendo aqui que você vai fazer um webinário que vai trazer algumas respostas para eu ficar mais seguro e atraente utilizando a comunicação, utilizando a oratória. Mas você já aplicou esse teste em algum lugar? Bom, eu venho aplicando esse teste há mais de 20 anos. De maneira profissional, há mais de 13 anos, posso afirmar para vocês. E ao longo desse período já fiz treinamentos com diversos públicos. Pessoal que trabalha para o poder público, policiais, professores, treinadores profissionais, pessoas que dão treinamento em empresas, bancários, telefonistas, vendedores, donas de casa, pessoas de 12 anos de idade, já tive alunos de 12 anos de idade, já tive um aluno, me recordo, com 12 anos de idade, que foi com o pai fazer o curso, mas já tive alunos de mais de 80 anos de idade também, do sexo feminino, do sexo masculino, dos mais diversos espectros econômicos, ricos, pobres, intelectuais e pessoas menos intelectuais, com menos conhecimento científico. Todas essas pessoas que passaram por esse processo seguramente saíram transformados por isso. Eu trouxe aqui para vocês um ou dois depoimentos que eu quero colocar para que vocês possam ouvir alguns dos meus alunos, mas coisa muito rápida, só para que vocês possam ter ideia de que algumas pessoas tiveram suas vidas transformadas através deste método de comunicação que eu venho implementando e melhorando ele há algum tempo, até chegar a esse determinado momento que vou apresentar para vocês ele aqui. E assim, na volta, eu dou continuidade a esse processo para que vocês possam conhecer um pouquinho melhor o método, me conhecer um pouquinho melhor e a gente possa dialogar a respeito do que nos propomos a fazer, que é falar de oratória definitiva. Olá, eu quero deixar aqui o meu depoimento sobre o curso de oratória que eu fiz com o Fábio Diogo. Meu nome é Henrique Lima, eu sou hipnoterapeuta. Eu procurei esse curso com a finalidade de poder me comunicar melhor, seja presencialmente ou através de vídeos pelas redes sociais. E, na verdade, eu nem sabia exatamente o que eu ia encontrar nesse curso. Mas, desde as primeiras aulas, eu já fui surpreendido muito positivamente com a forma de apresentação das técnicas e a profundidade que essas técnicas alcançavam. Isso é visível quando eu vejo um vídeo meu de antes do curso e quando eu vejo um vídeo meu depois do curso. Me trouxe muita segurança para poder me expressar, que é algo que definitivamente eu não tinha antes. E eu aprendi a importância de usar a técnica correta para aquilo que eu quero comunicar.
que além dessa comunicação ficar muito mais clara, facilitou muito a minha vida, seja na produção de vídeos, que flui agora muito melhor, eu ganho muito mais tempo na gravação, diminui demais o retrabalho, além de utilizar essas técnicas na comunicação, tanto no meu dia a dia, quanto no meu trabalho no consultório. E eu deixo aqui a minha recomendação. Se você procura um curso de oratória para ter resultados reais e práticos, não precisa mais procurar, você já está no lugar certo. Bem, voltando aqui para falar com vocês, é sempre muito importante, eu sempre faço isso quando eu estou dando aula também, no webinário não vai ser diferente, que as pessoas conheçam quem é esse interlocutor, quem é esse cara que está aí falando, que vai me ensinar um método diferenciado para que eu possa ser muito mais atrativo e seguro na hora de fazer comunicação. Eu sou o professor Fábio Diogo, deveria ter falado inclusive no início da nossa apresentação, mas vocês de alguma maneira que fizeram a inscrição estão aqui, sabem o meu nome. E eu trabalho me comunicando já há muito tempo. Mas é legal que vocês entendam de onde surgiu essa minha vontade de conectar pessoas, de me comunicar com as pessoas, de me conectar com as pessoas também. Eu estudei a vida toda em escola pública, sou do interior do estado de São Paulo, uma cidadezinha chamada Itatiba. Falo cidadezinha, mas ela não está tão pequena mais assim, em torno de 120 mil habitantes mais ou menos. E eu sempre estudei em escola pública e desde criança, embora sempre tive uma boa comunicação, isso nunca foi algo que me destacou diante das outras pessoas. Eu nunca fui um excelente aluno também. Tentei e busquei em vários outros lugares, algum lugar que pudesse me dar, sabe aquele friozinho na barriga e aquela vontade de falar, cara, aqui eu me encontrei, esse é o lugar que eu quero estar. Eu tentei no esporte, também sempre fui, além de um aluno mediano, também fui um esportista mediano, nunca fui aquele destaque, embora nunca fui o pior, mas também nunca fui o melhor. E isso passou a infância, depois a minha adolescência, quando eu fui para o ensino médio, fui fazer um curso, pasmem vocês, de eletrônica. Eu estou falando pasmem vocês porque eu sou totalmente da área de humanas e eletrônica não tem absolutamente nada a ver comigo. E naquela época já não tinha a ver comigo, mas é uma escolha que parecia meio óbvia, porque era um colégio muito conceituado na cidade, só pessoas inteligentes estavam lá e eu queria estar no meio das pessoas inteligentes. Burrice a minha, Porque obviamente não me encontrei, não era o que eu queria fazer, passei 3 anos frustrado, estudando algo que não me dava nenhum prazer. Parei de estudar no ensino médio, fiquei acho que 1 ou 2 anos sem estudar e voltei para fazer um curso técnico posteriormente. E nesse curso técnico aconteceu um negócio muito interessante. Em uma das primeiras aulas que nós tivemos, um professor de recursos humanos falou, vocês precisam fazer uma apresentação. Eu elaborei essa apresentação com todo carinho para poder fazê-la. E quando eu fiz essa apresentação, primeiro me senti muito à vontade fazendo aquilo e o professor teceu muitos elogios. Me recordo como se fosse hoje, era a aula do José Ordi, falo o nome dele porque é um querido professor, uma pessoa que eu admiro demais, um colega querido até hoje, um amigo querido até hoje, e que ele teceu muitos elogios e eu acreditei naquilo. Eu falei, caramba, esse é um lugar que eu gostei de estar aqui. A sensação era boa, é algo que eu quero fazer mais. E nas outras aulas, não só dele, mas dos outros professores, eu também comecei a me destacar nessas apresentações, a ponto de realmente chamar a atenção daquela escola, não só daquele grupo de alunos que estudavam comigo, mas da escola de maneira geral. E quando eu fui para a universidade, que é um passo acima, falei, vamos testar, será que essa minha qualificação, será que essa minha capacidade de falar em público também vai ter um destaque na universidade? E para minha surpresa, teve sim. Eu sempre fui um dos, se não o melhor orador da minha turma, sem nenhuma modéstia. As apresentações feitas por mim sempre foram muito elogiadas, embora eu estivesse num curso de comunicação social, com estudantes que estavam fazendo jornalismo, publicidade e propaganda. Então a concorrência era grande, eram pessoas que se expressavam muito bem, mas mesmo assim eu ainda destoava da maioria. E nesse momento eu comecei a pensar que já era hora de eu me aprofundar um pouco mais nesse sentido. E eu fui fazer o mestrado, em seguida eu fui fazer o mestrado em comunicação. Já tinha um professor que dava aula no mestrado, que me levou como um ouvinte, e durante as primeiras aulas do mestrado eu tive a oportunidade de conhecer um coordenador de uma universidade que poderia ser a minha chance de colocar em prática, de fato, aquilo que
Na minha cabeça até então, eu estava utilizando muito mais na teoria. E eu fui contratado por essa universidade e foi um momento muito especial da minha vida e quero falar disso para vocês, porque, muito embora para muita gente o que eu vou dizer seja absolutamente lugar comum, não há motivo para tanta emoção, mas a primeira vez que eu fui até essa universidade, eu me recordo que toquei a campainha da sala dos professores, onde ficava também a coordenação. E a secretária imaginou que eu era aluno, pediu para que eu pudesse esperar do lado de fora, também era muito jovem, eu tinha 27 anos na época, e eu aguardei um pouquinho, o coordenador saiu e falou: não, professor Fábio, você não tem que ficar esperando aqui fora, o seu lugar é lá dentro, na sala dos professores, vem cá que eu quero te apresentar todo mundo. Imaginem vocês quando eu escutei essa palavra, professor Fábio. Gente, isso foi tão, mas tão emocionante para mim que eu me emociono toda vez que eu recordo disso, porque para mim significava muito aquilo, assim, era uma conquista, e eu estava pulando etapas, eu estava numa grande universidade e eu viraria professor a partir daquele momento. Eu me recordo quando saí dessa universidade, lá no centro de São Paulo, eu moro no interior, como falei para vocês, em Itatiba, a mais ou menos 90 quilômetros da capital. Eu saí lá do centro da cidade de São Paulo, na Alameda Norte, e me dirigi à cidade de Itatiba, dirigindo o meu carro, chorando copiosamente, em virtude daquele momento de ter me tornado um professor universitário. Porque aquilo significava muito para mim, nem eu entendia muito bem a razão pela qual aquilo me emocionava tanto. E eu vim descobrir um pouco depois, na relação com os meus alunos, pensem vocês, no primeiro ano de universidade, eu peguei 7 disciplinas diferentes. Eu não fazia ideia de quanto tempo levaria para dar um determinado conteúdo. A minha vida era sala de aula e montar aulas, porque eu não fazia ideia quanto tempo levaria para dar uma aula e tal. Hoje eu tenho um feeling muito maior, posso pegar uma aula do dia para a noite, eu monto ela rápido e posso fazer ela em meia hora, como posso fazer ela em 3 horas, o mesmo conteúdo, porque a gente já tem uma noção muito maior depois de tantos anos de estrada. Mas naquele momento eu não tinha a menor ideia. E eu pude perceber ao longo desse processo, porque dentro desse universo acadêmico, a gente encontra muita gente qualificada. Professores formados nas melhores escolas do Brasil e do mundo, com uma titulação infinitamente maior que a minha, e mesmo assim eu continuei me destacando. Para que vocês possam ter uma ideia de todas as universidades às quais eu passei, em todas elas, exceto em uma, porque eu só fui coordenador, todas elas eu fui convidado a ser professor paraninfo. Aliás, mais de uma vez, em todas as universidades pelas quais eu passei. Muitos de vocês devem estar se perguntando, mas o que isso tem a ver? Você era muito bonzinho com os alunos? Você era um muito bom professor? Nem uma coisa, nem outra. É porque eu me conectava melhor a eles. Eu me adaptava a uma forma diferente de fazer com que aqueles alunos pudessem sair do seu conhecimento do ponto A e chegar ao ponto B, de maneira divertida, de maneira lúdica. Os alunos iam para a sala de aula para se divertir junto comigo. Não parecia um momento ruim da vida deles que eles tinham que assistir uma aula chata para que pudessem reter algum conhecimento. Mas mais do que isso, não era só divertimento, porque ali não era um stand-up comedy ou algo que o valha. Eu estava passando um determinado conteúdo que aquele aluno precisaria aprender. E a gente fazia esse processo de aprendizado juntos de maneira muito divertida. E naquele momento eu comecei a perceber e conectar algumas coisas que faziam parte do meu passado. Até esse momento que eu comecei a dar aula, eu ainda trabalhava, e sempre trabalhei com isso, trabalhei durante quase 14 anos, com distribuição de gás e água. E eu não havia percebido até então que muitas das coisas que eu tinha como base de um processo comunicativo que era mais tinha um impacto muito maior, que era mais empático em relação ao público que eu estava falando, eu comecei a aprender isso trabalhando com distribuição de gás. Eu sei que muitos de vocês estão me ouvindo e de repente tem um trabalho que não tem nada a ver com o processo de comunicação. Talvez vocês não façam ideia do quanto, mesmo aí, num trabalho que não tenha nada a ver com comunicação, você pode estar aprendendo. Durante o período que eu trabalhava com distribuição de gás, eu tinha um espectro muito grande de pessoas com as quais eu dialogava. Homens, mulheres, crianças, velhos, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas muito instruídas, pessoas analfabetas. Para que vocês possam ter uma ideia, eu ia em residências que moravam 15 pessoas em 30 metros quadrados. Em contrapartida, no mesmo município,
Às vezes, com uma distância de 1 quilômetro de uma residência para outra, eu ia em residências em que eu não era recebido pelo dono da casa. Pasmem, eu era recebido pelo mordomo. Aqui na minha região existem muitos condomínios de alto padrão e ainda, embora eu imaginasse que isso fosse coisa de filmes ingleses, mas não, existem pessoas que têm governanta, que têm mordomo em casa. E nesta relação de tantos espectros diferentes, de tantas pessoas diferentes, eu pude perceber que existe muita similaridade no processo de comunicação. Que eu podia fazer sucesso falando com uma pessoa muito humilde, muito inocente em relação à vida, com uma pessoa muito instruída e muito rica. Homens, mulheres, pobres, ricos, mais jovens, mais velhos, independente da classe social, raça, crença religiosa, existe uma forma meio que padrão que a gente consegue se conectar a todas as pessoas, e eu comecei a perceber que o fio da meada a respeito disso estava sempre numa comunicação, que eu gosto de usar esse termo, embora um pouco cafona, que é uma comunicação com amor. Eu sei que muitos de vocês estão me ouvindo, alguns vão querer sair do webinário agora, puxa, esse cara vai começar a falar de religião, vai para uma coisa mística, comunicação com amor, vão todos sair abraçados, gritando I love you. Não é nada disso. Quando eu estou falando de comunicação com amor, é porque eu não encontro uma melhor palavra que faz com que a gente possa se conectar ao outro melhor do que quando a gente pensa em se comunicar com amor, com respeito, com carinho por quem está lá do outro lado. Se a base da comunicação é o respeito, é o carinho, é o amor, a gente está com um caminho muito seguro para poder fazer sucesso. E aí depois a gente aplica outras técnicas, a nossa comunicação fica imbatível. E é por isso que eu trato dessa palavra amor como base de toda boa comunicação. Depois vocês vão entender um pouco melhor a respeito disso. E dentro desse espectro todo, da minha infância até a fase adulta, e também tratando isso na sala de aula, nos treinamentos, que eu sou treinador profissional, dou cursos de oratória, eu tive a oportunidade de começar a juntar os pontos, quer seja da teoria, porque eu sou mestre em comunicação, estudei muito questões teóricas, mas também da questão prática, do dia a dia, que em nenhum livro a gente vai encontrar. E a gente vai congregando uma série de situações que ocorreram aqui, lá e acolá, e a gente começa a juntar, e a gente cria, a partir daí, uma nova teoria, baseada em experiência em loco, em campo, falando com pessoas, experiência dentro de sala de aula, e aí a gente começa a passar isso para que as pessoas pudessem aplicar isso na prática, e a gente vê o sucesso também acontecendo nos mais diferentes ramos de atividade, ou quer seja na vida pessoal também. Por isso posso afirmar que a oratória definitiva era definitiva por uma série de motivos. E eu sei que esta é a curiosidade maior que vocês têm. Não é única e tão somente em escutar a história de como começou esse espectro da comunicação fazer parte da minha vida e por que faz tanto sentido. Mas vocês querem aprender como na prática eu posso entender como fazer essa comunicação ser de forma efetiva, que eu possa influenciar pessoas de forma segura e atraente. E quando eu falo de influenciar pessoas, eu não estou dizendo aqui, isso é muito importante que vocês entendam, que é enganar pessoas, persuadir de forma equivocada, utilizar a comunicação para o mal. Pelo contrário, e por isso mesmo eu gosto de dizer que eu estou falando de comunicação com amor. Ninguém que faz uma comunicação com amor está interessado em ludibriar, enganar, não é nesse sentido. Mas para que a gente possa efetivamente entender como funciona todo esse processo, eu dividi uma tríade, um triângulo importante. São 3 pontos fundamentais que dão base a toda e qualquer oratória de qualidade. A primeira delas é a persuasão. Então, a persuasão é um dos pilares que faz parte do processo de comunicação, importantíssimo, diga-se de passagem. Por que a gente fala de persuasão? Quando eu estou falando aqui, eu estou falando de convencimento. Vejam, o que eu estou falando aqui para vocês hoje, as minhas aulas e tudo mais, sempre foram voltados para melhorar o seu processo de comunicação profissional e pessoal, mas em hipótese alguma eu estou falando de uma comunicação lúdica voltada para o lado artístico. Em hipótese alguma.
Porque se eu estivesse falando com artistas, por exemplo, alguém que faz stand-up comedy, por exemplo, persuasão não é uma coisa importante. Quem faz stand-up, ele está interessado em fazer as pessoas darem risada, um ator, uma coisa dramática ou algo que o valha, mas a persuasão não necessariamente precisa estar presente nesse processo. Quando eu falo de persuasão, toda a comunicação ela precisa ser objetiva. E agora a gente vai falar um pouquinho dos públicos que estão aí me ouvindo. Possivelmente você que está aí me ouvindo, ou você é muito tímido e evita falar em público, ou você é muito extrovertido, mas dentro de um grupo de amigos você fala muito, mas se tiver que falar em público, você treme na base, ou você não é nenhuma coisa nem outra. Você fala muito bem, não tem medo nenhum de falar em público, só que às vezes você percebe que você é prolixo, ou fala e as pessoas não prestam atenção em você, ou não levam você a sério da maneira que deveria. Qual que é o grande problema de qualquer um desses exemplos que eu dei? É que quando você começa uma comunicação, ela tem que ter um objetivo muito claro. Você precisa tirar a pessoa do ponto A e levar ela até o ponto B. Qual é o seu objetivo? Qual é o objetivo da tua aula de hoje? O objetivo é esse, então você tem que trazer ela daqui e levar ela até ali. E fazer com que este caminho seja interessante para que no meio do caminho ela não queira ir embora. Ela queira continuar com você, prestando atenção em você. Quando você vai discutir alguma coisa lá com a sua esposa, com o teu marido ou com o teu filho, o que você faz? Você chega chutando a porta e gritando? Ou você vai usar de argumentos que sejam persuasivos para fazer com que ela ou ele concorde com você? Existe método para isso. Porque a gente tem que saber que o nosso cérebro tem muitas coisas interessantes nele, né? Eu diria interessantíssimas do pouco que a gente conhece do nosso cérebro. Por quê? Quando a gente utiliza ele de maneira correta, quando a gente utiliza ele para persuadir o outro, a gente entende que existem formas de se fazer isso. Uma delas, através de gatilhos mentais. Os gatilhos mentais são fundamentais para propaganda, por exemplo. Eu sou publicitário e sei muito bem disso. Então, por que a gente utiliza um gatilho mental? Porque a gente sabe que todo ser humano, de qualquer tempo e espaço, vai ser afetado de alguma maneira por aquilo. Certo? Ah, Fábio, eu não acredito em você. Vou explicar melhor. Vamos imaginar o seguinte, pessoal. Vocês estão em uma cidade da qual vocês não conhecem, foram viajar, conhecer aquele local, vocês foram para uma avenida em que existem vários restaurantes naquela localidade. Você percebe que existem dois grandes restaurantes que são pizzarias, que vocês estão interessados em comer uma pizza. Uma do lado da outra. Uma está lotada, com gente na porta esperando, e a outra está absolutamente vazia. Qual vai ser a sua escolha? Muito provavelmente na tua cabeça, caramba, ir na vazia seria muito melhor, já sentaria, seria atendido, mas com certeza, quase que absoluta, a tua escolha deve ser para onde a maioria estava. Por quê? Porque na tua cabeça algumas coisas passarão. Se a maioria das pessoas estão ali, deve ser melhor e deve ser mais barato. Então, é para cá que eu quero ir, porque eu vou me sentir mais seguro, noção de comunidade, aquela coisa do rebanho. Então, a gente vive em comunidade, isso dá mais segurança. Isso também é um gatilho mental. E a gente não só de gatilhos mentais, mas também das primeiras impressões. A gente sabe que a partir do primeiro momento que alguém bate o olho em você, ele já está, de alguma maneira, te avaliando. E mesmo que ele não queira fazer isso, o cérebro dele já está avaliando. Se você é uma pessoa interessante, que eu gostaria de ter contato, ser amigo, se você é uma ameaça, ou se você é tão insignificante que para mim tanto faz, eu não vou prestar atenção em você. E como você faz para se portar em um ambiente como esse? Tem muita gente que é gente boa à beça. Eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas que vocês conheceram ao longo da vida de vocês, vocês bateram o olho nela e falaram, nossa, isso deve ser chato. Mesmo que você não tenha verbalizado, nem parado para raciocinar isso, mas isso aconteceu. E depois que você conheceu um pouco melhor a pessoa, você falou, caramba, que pessoa bacana. Porque a primeira impressão que ela dá não é boa. Se eu puder dar uma dica, para o primeiro momento em que vocês vão encontrar alguém, estejam sempre de braços literalmente abertos, não de punhos cerrados, não com a mão escondida e o teu rosto com um sorriso largo. Sorrir, além de fazer bem para
para o psicológico, fazer bem para a pele, fazer bem para os músculos do rosto, ele também abre portas. Muitos de vocês falam, puxa, mas isso eu já sempre soube. Tem nada de novo que você está falando para mim. Soube, mas você exercita isso? Você já verificou como é que você se conecta pela primeira vez com as pessoas? Você acha que as pessoas fogem de você ou elas se aproximam de você? Porque o nosso cérebro tem um negócio muito engraçado, porque quando a gente vê uma pessoa, de repente com uma cara feia, o corpo meio fechado para a comunicação, o nosso cérebro já aciona algumas coisas que faz parte do nosso cérebro mais antigo, que está aqui atrás, que é, esta pessoa é uma ameaça para mim? Porque se ela é uma ameaça, eu quero fugir dela ou eu quero combatê-la. E é por isso que às vezes você vai começar a conversar com alguém, a gente está discutindo com você e nada aconteceu. Você, calma, peraí, por que isso está acontecendo? Talvez porque o primeiro momento aquela pessoa sentiu que você era uma ameaça e já queria discutir com você. Então esse primeiro momento, essa apresentação que você faz de você mesmo, ele é fundamental. E lembrando, não só esse primeiro momento da apresentação, como todo o processo de comunicação, ele precisa ser persuasivo. Ele precisa levar as pessoas do ponto A para o ponto B. Quantas são as pessoas que vocês conhecem e que vocês gostam? Sabe aquele cara que é super bacana, você encontra no boteco, você bate papo e tudo mais, que muitas vezes ele é super comunicativo, atrai as pessoas, mas isso significa que ele é um bom comunicador? Não, não significa. Porque se você colocar ele para ensinar alguma coisa, ou de maneira profissional para fazer alguma coisa, será que ele vai fazer com alguma qualidade? Porque falar muito não significa falar bem, não significa falar com qualidade, não significa se comunicar bem. Quantas foram as vezes, por exemplo, que você assistiu uma aula, assistiu um programa qualquer, você saiu de lá leve, caramba, foi demais, porra, foi muito bom. Ou até uma propaganda, isso acontece às vezes com as propagandas, puxa, que propaganda legal e tal. Do que falava a propaganda? Qual era o produto que vendia a propaganda? Ou qual era o conteúdo daquela aula? Não lembro, porra, mas foi legal. Foi um bom comunicador? Não. O legal tem que estar junto com o eu aprendi alguma coisa. Eu saí do ponto A, cheguei no ponto B, com qualidade, me divertindo. Isso faz com que a comunicação seja diferente. O segundo ponto, mas não menos importante, é a criatividade. Hoje, nós somos bombardeados por milhares de informações que vêm dos mais diversos lugares. A gente é bombardeado pela comunicação que a gente tem dentro da nossa casa, comunicação que a gente tem pessoal no nosso trabalho e principalmente através dos meios de comunicação sociais, rede social e principalmente agora, nos últimos tempos, com esse fenômeno mundial chamado WhatsApp. Antigamente, de pensar na década de 80 até o comecinho da década de 90, por exemplo, a comunicação era de 1 para 1, né? Era aquela comunicação que vinha dos grandes meios de comunicação, televisão, rádio, jornal, que vinha para a gente recebia aquela determinada informação. Então, a gente tinha aquela comunicação pessoal, que era com nossos familiares, nossos amigos de trabalho, todos os dias, final de semana, às vezes com um amigo que não era de trabalho, e o resto da comunicação, o resto das informações que a gente recebia era através desses meios de comunicação. Hoje não. Hoje a gente é bombardeado por sites o tempo todo, a gente está na rede social e é bombardeado pelos nossos amigos, colegas, parentes, gente que está perto, gente que está longe, todo mundo comunicando com todo mundo o tempo todo. Hoje você também é mídia, você também está se comunicando com um monte de gente. E para que a gente possa se destacar no meio de tudo isso, a dificuldade ficou gigantesca. Vou dar um exemplo para vocês muito básico, para que vocês possam entender do que eu estou falando. Eu me formei publicitário em 2006. Se eu fosse aplicar aquilo que eu aprendi como publicitário lá em 2006 na atualidade, passaria fome. Basicamente tudo o que eu vi lá já não serve para absolutamente mais nada. A comunicação se dá de outra forma de 2006 para cá. E mais do que isso, pessoal, se a gente sabe que estamos sendo bombardeados o tempo todo por uma quantidade enorme de informações, como que eu faço para que a minha comunicação chame a atenção de outras pessoas a ponto de elas quererem ouvir o que eu estou falando? Você acha que sem isso aqui é possível? Não, absolutamente não é possível.
Portanto, a sua comunicação tem que ser persuasiva, mas ela tem que ter criatividade. Porque senão no meio do caminho as pessoas dormem. Porque senão no meio do caminho as pessoas não querem mais ouvir você, elas querem partir para outro. É mais ou menos a ideia, eu estou assistindo um videozinho, entra um comercial no meio dele. Se aquele comercialzinho que está aparecendo lá no YouTube, você fica louco para clicar, que ele passasse aqueles 5 segundos lá para você clicar para ir para frente. A sua comunicação com as pessoas também é nesse formato. Você precisa ser objetivo, falar aquilo que você quer e pá, ir embora. E as pessoas ficarem com aquela informação persuasiva e criativa. Por isso que pessoas prolixas normalmente não se comunicam bem. E dentro desse monte de informações, o nosso cérebro já aprendeu a deletar aquilo que não nos interessa. Você já viu aquelas pessoas, por exemplo, que pode ter um conteúdo muito interessante, mas ela tem um monotom, falam sempre no mesmo ritmo, do começo ao final. Imagine você que está me assistindo, do começo ao fim desta apresentação, estivesse falando do mesmo jeito. Provavelmente tem gente que já começou a dormir aí. Por quê? Monotom, vem de monótono, né? Fica monótono. Isso também é falta de criatividade? Claro que sim, mas não é só isso. O nosso cérebro aprendeu a deletar coisas que não nos interessam, porque ele quer economizar energia, sempre. Fábio, não acredito em você. Vou dar um exemplo e vou continuar com viagens, porque acho que é sempre um exemplo interessante. Vocês já repararam quando você sai para viajar, você não faz nada o dia inteiro, você só passeia. De ônibus, de carro, você não faz nada. Toma um gorozinho, fica de boa o dia inteiro. Chega no final do dia, às vezes você está acabado de cansado ou cansada. Sabe por que isso acontece? Porque o teu cérebro está trabalhando muito mais. E quanto mais o teu cérebro trabalha, mais cansado você fica. Quando você está na sua casa, pensa no trajeto que você faz para sair da tua casa e ir até o seu trabalho. Parou para pensar nele? Muito provavelmente você não repara em absolutamente nada. Você sai da tua casa e chega no trabalho de forma automática. Quer ir além? Quando você estava aprendendo a dirigir, você lembra como é que foi? Senta, arruma o espelho, ajeita o banco, liga o carro, pisa na embreagem, engata a primeira, vai soltando devagarinho e respira. É muita coisa ao mesmo tempo, não é? Você deixava o carro morrer. E toda vez que você ia fazer alguma coisa, você telegrafava, porque o teu cérebro estava tendo que trabalhar muito mais. Como é que você dirige hoje? Você para pensar em primeira, segunda, terceira, que eu tenho que dar seta para a esquerda, direita? Isso vai no automático. O seu cérebro está economizando energia. Agora, quando você está viajando, você está num lugar diferente, não está? Então, tudo aquilo é novo para você e o seu cérebro está absorvendo tudo aquilo. Agora, vejam, se o nosso cérebro está cada vez mais trabalhando no automático, um monte de comunicação que é lugar comum, que a gente recebe o tempo todo, o que a gente faz? Deleta, nem presta atenção. E é por isso que cada vez mais a comunicação, isso na publicidade já tem feito isso com muita propriedade, tem trabalhado isso, porque senão não vai conseguir se destacar a utilização da criatividade, que é a quebra do padrão neural. É tirar do lugar comum. Vamos pensar o seguinte, pessoal. Vamos imaginar que a gente vai fazer um comercial de TV para fazer uma comunicação, e nesse comercial de TV a gente vai fazer para que as mulheres que fumam parem de fumar durante a gravidez, porque isso prejudica o bebê. E aí, eu pedi para vocês fazerem esse exercício. A maioria de vocês, muito provavelmente, ia fazer um comercial. Mamãe, pare de fumar, porque isso prejudica o bebê, ele pode ter sequelas futuras, isso é uma irresponsabilidade, você tem que ser responsável por esse feto que você está gerando, blá, 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 blá. Isso é o quê? Mais do mesmo, né? Aí depois convidaríamos todos, sentaríamos lá numa roda no Fátima Bernardes e vamos discutir a respeito disso. Isso não vai dar certo nunca. Sabe por que não vai dar certo nunca? Por um único motivo. A gente já está cansado de ouvir essa comunicação. A mãe sabe que é um problema, ela sabe que ela está errada, mas não vai fazer nenhum efeito, ela não vai mudar por causa disso. Agora imaginem vocês, se a gente pegasse, eu não sei como é o nome, tá? Sabe aquele negocinho que a gente coloca no beicinho dos bebês, que ficam fazendo barulhinho enquanto ele dorme? Ao invés de ser aqueles negocinhos que fazem barulhinho feito de plástico, fazem barulhinho, a gente colocasse lá facas pontiagudas. No lugar da cama do bebê, no colchãozinho do bebê, a gente colocaria um colchão de pregos. Junto com esse colchão de prego, colocássemos uma cobra dentro do bercinho da criança. E ao final aparecesse uma mãe grávida dando uma fumada e aí eu pegasse e fizesse alguma chamada a respeito disso. Você acha que chamaria a atenção sua um comercial como esse?
Claro que sim, porque os seus olhos não estão habituados a verem mães fazendo isso. Jamais, de forma alguma, isso causa um estranhamento. E esse estranhamento é maravilhoso porque ele é criativo e ele quebra o padrão neural e faz com que você possa se conectar ao outro de maneira muito mais efetiva. É disso que eu estou falando. Esse exemplo que eu dei é um exemplo real, tá? Tem um comercial que não foi feito no Brasil, na Dinamarca, se eu não estou enganado, que foi dentro desses moldes, por isso que eu estou dando esse exemplo, com uma música de fundo muito tensa, que em nada, em absolutamente nada, lembraria um comercial feito de uma mamãe que está esperando uma criança. Esse é um ponto importante. Criatividade, ele é fundamental em todo o processo de comunicação, quer seja pessoal, quer seja profissional, quer seja mediado por uma câmera, através da internet, ou de maneira presencial, com uma ou com muitas pessoas fazendo parte desse processo de comunicação com você. Criatividade é fundamental. E por fim, óbvio, né? A comunicação. Que aqui sim a gente vai entrar num processo que é esse mais que vocês estão habituados a ver em cursos de oratória. Que é essa questão de qual é a postura adequada, como é que eu faço com as mãos, para onde eu olho, qual é o tom de voz que eu devo utilizar, todas aquelas técnicas que a maioria dos cursos de oratória te oferecem e que tem muito mais a ver com uma oratória de palco do que propriamente uma oratória voltada para quem quer se comunicar bem, independente do local que está. Eu vou usar uma metáfora aqui que ajuda a exemplificar muito bem aquilo que eu estou querendo dizer. Por que este método aqui é completamente diferente da maioria dos cursos de oratória que vocês já viram por aí e que alguns de vocês já tenham participado? Porque ele não é calcado no momento específico de fazer comunicação, que talvez seja o momento máximo de falar para muitas pessoas. Eu estou falando de uma comunicação que ela é voltada para todos os momentos da sua vida, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, independente de com quem você esteja falando. Dando aquele exemplo da metáfora que eu falei para vocês, imagine que vocês não morassem nesse planeta e viessem para cá, chegassem aqui e as pessoas que moram na Terra falavam: olha, aqui tem um esporte que a gente adora, que é o futebol. Legal? E aí você fala: puxa, bacana, quero conhecer. Eu vou fazer mais do que isso, eu vou ensinar para você como se faz gol de bicicleta. E ele vai para o campo contigo, começa a jogar algumas bolas e você aprende a fazer gol de bicicleta com maestria. Só que ele não te explica que existe goleiro, ele não te explica que existe meio de campo, lateral, defesa, que existe torcida e quais são as regras do jogo. E aí no dia de uma partida ele te joga lá no meio do jogo e fala: se vira. O que vai acontecer? Você acha que vai conseguir fazer um gol de bicicleta? A probabilidade é quase nula que isso aconteça. Porque você aprendeu... Por que eu falei de gol de bicicleta? Porque o gol de bicicleta talvez seja o mais plástico daqueles que a gente possa ver um atacante fazer e que deixa a torcida em êxtase. Mas o futebol não é só gol de bicicleta. Até gol de barriga vale. E também vale pontos do mesmo jeito. Então, trazendo isso para a oratória, essa metáfora, o que a maioria dos cursos de oratória faz com você? Ele te explica como fazer gol de bicicleta. E depois ele te joga no campo e em outras localidades. Como é que eu faço? E aí você percebe que você não é tão bom comunicador assim. E que faltou alicerce para você. Faltou que você tivesse esta base primeiro para que depois você aprendesse a fazer gol de bicicleta. Ninguém começa um edifício pelo telhado. A gente começa pelo alicerce. E tem que ter uma boa estrutura e um método por trás disso, que passa pela persuasão, que passa pela criatividade, para que esta fluência da comunicação possa acontecer a contento, para que ela possa acontecer dentro daquilo que você espera, porque você planejou como eu vou tirar a pessoa do ponto A e vou levar ela para o ponto B. A comunicação, ela é uma arte, porque ela tem métodos para que ela possa se desenvolver. Óbvio que o método, ele depois de se tornar natural, você vai evoluindo o método. Mas antes de conhecer ele, você normalmente faz uma comunicação que ela não é bem feita. Eu vou usar uma outra metáfora, eu gosto muito de esporte. E o esporte que comecei a praticar depois de mais velho é o tênis. E eu comecei a jogar por conta, olhando os amigos jogarem e comecei a jogar.
Joguei acho que durante 3 ou 4 anos sem fazer uma aula sequer. Quando eu fui para fazer a aula, existe todo um processo de como você segura na raquete, a forma que você bate na bolinha, como você vira a raquete, para que a bola possa fazer uma parábola, pegar spin que a gente fala, enfim, que caia do outro lado com mais força, mais velocidade, mais alta. Quando eu fui aprender o método novo de fazer isso, quer dizer, a forma correta que os profissionais da área de tênis, como eles jogam, gente, meu jogo ficou muito pior nos primeiros momentos. Eu evoluí. Por quê? Porque eu telegrafava. É a mesma coisa de estar aprendendo a dirigir. Naquele primeiro momento, estou pensando em todos os movimentos. Eu errava a bolinha, acontecia tudo errado. Conforme o tempo foi passando, fui evoluindo nesse processo e vendo que é muito mais fácil fazer do jeito certo. Com a comunicação é a mesma coisa. Se você aprende o jeito certo, vai levar um tempinho até você ter essa adequação da sintonia fina. Mas quando você pegar isso, ninguém te segura mais. E você vai perceber que as pessoas se conectam melhor a você quando você consegue fazer uma comunicação de forma mais efetiva, de forma mais persuasiva, que você atrai a atenção das pessoas por conta da segurança a qual você tem para se comunicar. Eu, obviamente, pessoal, para conseguir destrinchar cada um desses vetores aqui, cada um desses pontos, eu levaria muito tempo. Claro, não caberia em um webinário poder fazer isso com vocês. Para quem quiser dar continuidade nesse processo de comunicação comigo e que gostaria, de repente, de entender mais profundamente como funciona cada um desses pontos e como que a gente conecta cada um deles para ter uma comunicação mais atrativa e principalmente mais segura, eu tenho um curso que eu gostaria de oferecer a vocês. Esse curso foi desenvolvido com muito carinho, pensado há muito tempo, para que eu pudesse entender como eu faço para ajudar pessoas, mesmo que mediado pela tecnologia, fazer com que elas aprendam a fazer comunicação de maneira efetiva e que possam melhorar as suas vidas, as suas carreiras, as suas relações pessoais, suas relações sociais e principalmente as suas relações profissionais. Cada dia mais a gente tem percebido que profissionais dos mais diversos setores precisam desenvolver a sua capacidade de comunicação. Hoje, as empresas, e posso afirmar isso porque eu estou dentro delas o tempo todo, têm predileção a contratar alguém menos técnico e mais comunicativo do que o contrário. Porque, em grande medida, as pessoas precisam estar comunicando com as outras, vendendo ideias e fazendo com que essa empresa seja bem representada. Pessoas que se comunicam mal têm menos chance de passar em entrevista de emprego. A grande maioria das entrevistas que são feitas nas minhas empresas, por exemplo, eu faço isso, eu não recebo mais currículo impresso, com letrinhas escritas. Não, eu quero um vídeo dessa pessoa. Você é capaz de gravar um vídeo e falar sobre você? Que já vou ter alguma consciência de você tem uma boa comunicação ou não, se você está mentindo ou não, se está falando alguma besteira. Qual é o seu estilo? Dá para eu poder perceber muito mais fácil. Não sou só eu que tenho feito isso. Grande parte das empresas cada vez mais tem evoluído para isso. Então, para que a gente possa melhorar, é necessário conhecer da comunicação. E isso serve para quem? Ah, mas eu não sou vendedor, para que eu preciso vender bem? Você, querendo ou não, é um produto que está aí no mercado, que vai ser comprado pelo sexo oposto, pelo mesmo sexo, porque você quer namorar, você quer ter um namorado, uma namorada. Você se oferece para o mercado porque você quer trabalhar, ou se você é empreendedor, você precisa ser sexy para o mercado, estou falando sexy como uma brincadeira naturalmente, mas para chamar a atenção do mercado, mostrar que você é interessante, que o produto ou serviço que você vende é legal e você vai estar sempre como uma mercadoria, que as pessoas compram a tua ideia ou que elas não compram essa ideia. Então o que eu estou dizendo para vocês é ouro em pó. Como eu desenvolvo uma habilidade que faz com que eu me conecte ao outro. Se você não é índio, mora isolado ou quer se isolar do planeta, é necessário que você aprenda isso. E cada vez mais, porque isso tem uma relevância cada vez maior na sociedade contemporânea. Porque quem não se comunica, isso já é algo muito antigo, obviamente vai perder todas as chances no mercado de trabalho e todas as chances na vida. As pessoas querem se conectar com pessoas que têm boas condições de fazer conexão, fazer boas trocas, que isso seja interessante para a vida delas. E eu tenho, e claro, obviamente nesse sentido, queria fazer esse convite para vocês, se vocês quiserem fazer esse curso que foi desenvolvido com muito carinho. Ele vai ser dividido em 10 aulas. São 10 aulas
de mais ou menos 2h30 cada uma. E neste primeiro curso, e somente nesse primeiro curso, porque depois eu vou gravá-lo e aí eu vou vender ele gravado, esse primeiro curso será ao vivo, ou seja, a gente vai ter a oportunidade de trocar ideia, ter um tete-a-tete presencial. Quer dizer, vocês aí na casa de vocês no trabalho, eu do outro lado aqui, mas ao vivo, a gente vai poder trocar essa ideia. Além dessas 10 aulas, a gente tem uma coisa muito interessante nesse curso, que aí vem o grande diferencial. Muitos de vocês falam, mas já fiz um cursinho pela internet não funcionou, não foi legal e tal. O que 99,9% dos cursos online de oratória oferecem a você? Assista a aula e treine aí na sua casa, faça da maneira que você achar oportuno e você fica solto lá. Ou alguém fala assim, tem alguém no WhatsApp para você tirar dúvidas. Aqui no meu curso, não. Meu curso é completamente diferente e por isso mesmo vai ser uma turma absolutamente reduzida, para que eu possa dar atenção um por um dos alunos que fizerem parte do meu curso. Todos os alunos terão que fazer apresentações. Essas apresentações serão gravadas por vocês, vão encaminhar para que eu possa fazer essa avaliação e eu vou devolver o feedback para vocês. No começo do curso, no meio do curso e no final do curso, fora todos os exercícios de persuasão, criatividade e comunicação que nós vamos fazer ao longo desses 10 encontros, no intervalo desses 10 encontros que nós vamos ter. Toda esta interação e correção daquilo que vocês vêm fazendo, dando feedback para vocês, a evolução de você sair do ponto A e ir para o ponto B, que é ter uma comunicação muito mais atrativa e segura, você mesmo vai poder perceber. Do primeiro dia de aula, todas as minhas aulas, no presencial e à distância, sempre foram feitas dessa forma. Do primeiro dia ao último dia, você vai conseguir olhar para você mesmo e conseguir entender a evolução que você teve. Não vai precisar eu falar. É óbvio que vou falar, mas você vai conseguir observar o processo evolutivo. E você vai ter uma devolutiva em todos os momentos. Eu e a minha equipe estaremos à disposição de todos os alunos ao longo desse período, mas todos nesse curso, absolutamente todos nesse primeiro curso que eu estou fazendo nesse formato, todos eles serão avaliados exclusivamente por mim. Terão uma segunda avaliação junto à minha equipe também, aliás, uma equipe de altíssimo nível, todas pessoas muito qualificadas dentro do meu método, mas são pessoas que inclusive eu fui aluno delas na área de comunicação, então são pessoas de altíssimo nível que estarão junto comigo, me ajudando nesse processo, mas neste em específico, nenhum aluno passará por uma avaliação que não tenha sido minha, durante todo o processo do começo ao fim. Tá, se a aula vai ser ao vivo, vocês devem estar se perguntando, mas e aí, se eu perdi a aula, então não tenho mais direito de assistir? Não, essas aulas ficarão gravadas e você vai poder assistir quantas vezes você quiser. Esse curso vai ficar liberado para você e você vai poder assistir no momento que você achar oportuno para poder fazer, tá? Então, perdeu a aula, não tem problema, você pode assistir o gravado sem problema nenhum. Para quem vier fazer esse curso agora comigo, eu vou dar um bônus especial, diferenciado. A gente está falando aqui sobre a importância dos processos de comunicação mediado, ou seja, pela internet. Cada vez mais se faz necessário que a gente aprenda o que é e para que serve netiqueta, que é a etiqueta utilizada na internet. Eu tenho dado muitos treinamentos, as empresas têm me contratado, o poder público tem me contratado muito para fazer esse tipo de trabalho, ir até as empresas e falar sobre essa postura na internet. Como vocês sabem, a gente hoje não é mais o filho de alguém, o pai de alguém ou um profissional de determinada empresa. A gente é o tempo todo uma determinada pessoa, uma determinada persona e que a gente precisa o tempo todo manter esse lado profissional em todos os momentos. Imagine você se você é um médico e dentro do hospital você ter uma postura ilibadíssima, maravilhosa, um profissional maravilhoso, mas nas redes sociais você falar uma série de barbaridades, uma coisa que não condiz, por exemplo, com a profissão de médico. Vai destoar daquilo que você é. Então você não pode ser médico profissional só dentro do seu local de trabalho, mas nas redes sociais também, porque as pessoas estão te avaliando. E está até perigoso, né? É muito perigoso aquilo que você posta, que você pode criar problemas, e problemas que podem te levar, inclusive, até a morte. Quantas são as pessoas que são assassinadas ou passam por problemas de reputação e uma série de coisas por uma falha no cuidado com isso. Dentro das empresas, falhas de comunicação e a falta de etiqueta
nesse ambiente virtual faz com que muitas pessoas sejam colocadas em situações vexatórias e muitos empregos acabam alguns empregos justamente em virtude desta falta de controle dessas pessoas, às vezes dentro do ambiente virtual. Então, quem fizer, eu não estou falando todos, somente os 20 primeiros que fizeram inscrição, fizeram o pagamento, fizeram a inscrição para o curso de oratória, ganharão grátis, que também vai ser uma aula online que eu vou fazer com vocês para tratar especificamente sobre os problemas principais e como a gente solucionar cada um deles para você ter uma imagem ilibadíssima, interessante, vender aquilo que você gostaria de ser ou como você gostaria de ser visto pela sociedade que te cerca, que é esse curso de etiqueta. Para quem tiver na dúvida, mas Fábio, e se essa tua aula não for tão boa assim? E se não sair influenciando pessoas, eu não tiver essa capacidade de atrair a atenção das pessoas de verdade, de maneira segura? Eu acho impossível isso acontecer. Mas você vai ter a oportunidade. 7 dias é lei, eu preciso te dar. Comprou 7 dias, você quer de volta o dinheiro, você recebe 100% do dinheiro de volta. Mas eu vou melhorar essa situação para você. Eu vou te dar 10 dias. 10 dias por quê? Porque 10 dias passados você já vai ter assistido a primeira aula e vai ter condições de avaliar. Caramba, acho que é interessante, dá para entender alguma coisa aqui sim. Mas mesmo assim, fiz todas as aulas e mesmo assim eu não gostei. Eu achei que eu não cheguei aonde ele prometeu que chegaria, não. Aí você vai ter comigo, em particular, eu e você, durante o período de 3 meses, exercícios que nós vamos fazer juntos, de maneira individual, para cada uma das pessoas que tiver esse tipo de problema e que disser, eu não alcancei o objetivo. É impossível de você não ver, porque você vai ver pelos vídeos mesmo que você vai gravar, que no final desse processo você vai conseguir seguramente, sem dúvida nenhuma, fazer aquilo que é necessário ser feito, ou seja, ser um comunicador expressivo, seguro e atraente. Mas se mesmo assim, depois deste contato mais pessoal, dessa relação mais pessoal comigo, e você não conseguir chegar lá, eu devolvo 100% do valor investido por você, sem problema nenhum. Eu confio absolutamente naquilo que eu vendo, eu confio absolutamente no método que eu venho desenvolvendo há mais de 20 anos, portanto tenho certeza absoluta que você vai sair completamente transformado desse curso, aprendendo a utilizar a persuasão, a criatividade e a comunicação a seu favor. Posto tudo isso, você tem 3 possibilidades. A primeira delas vou ignorar tudo que eu ouvi aqui do professor Fábio, vou desligar a câmera aqui e vou dormir tranquilo. E não tem nada de errado com isso. É uma possibilidade, sem dúvida nenhuma. A outra possibilidade é a de você falar assim, puxa Fábio, se você conseguiu desenvolver um método, muito possivelmente eu também consigo fazer. Só que esse método, eu venho desenvolvendo ele há 20 anos. À base de muito estudo, muitas horas de aula, muitas horas de treinamento em empresas, muitas horas observando clientes, muitas horas fazendo consultoria para que eu pudesse chegar no resultado que eu estou oferecendo para que vocês possam conhecer. E a última possibilidade, eu espero, claro, que seja a que você tome, a atitude que você tome, é vir fazer esse curso comigo. Esse curso completo, que vai ser ao vivo, as aulas ficarão gravadas e você vai ter uma consultoria comigo ao longo dos 3 meses para que a gente possa desenvolver isso. E uma coisa que eu esqueci, a apresentação final dos alunos para aqueles que queiram fazer a apresentação final ao vivo. A gente vai marcar um dia de aula ao vivo e você vai poder fazer essa apresentação e já passar pelo crivo dos seus colegas, de avaliação dos seus colegas, mas aqueles que não quiserem não terá problema, a gente vai ter essa possibilidade. Então é uma possibilidade de network, é uma possibilidade de aprender um método diferente, de você ser muito mais atrativo, muito mais seguro na forma com a qual você se comunica. E para isso, pessoal, talvez vocês estejam pensando, puxa, deve ser algo muito caro, porque você está dando basicamente uma aula particular, quase individualizada, em que você vai dar feedback aluno por aluno. Isso é a mesma coisa que eu estivesse fazendo um presencial com a vantagem de poder assistir quantas vezes eu quiser depois das aulas gravadas? Sim, possivelmente um curso de oratória com essa densidade, com este conteúdo, que tem uma entrega como essa, não sairia seguramente por menos de R$2.000.
Não sairia por menos de R$2.000. Um curso como esse, eu vou até apagar aqui para colocar para vocês poderem pensar um pouquinho comigo. Quanto você acha que vale um curso como esse? Pega as maiores feras de comunicação, aqueles que de alguma maneira já contribuíram com a comunicação no Brasil, no mundo, os melhores professores, não sairia por menos de R$2.000. Eu tenho absoluta certeza disso. E não é um valor caro, é um investimento, não é um gasto. Investir com você talvez seja a melhor e mais importante coisa que você possa fazer. Mas este curso, eu vou fazer ele única e tão somente para esta primeira turma, com este bônus específico que eu falei para vocês, vai sair por 12 vezes, deixa eu fazer minha colinha aqui, de R$53,08. O valor total do curso vai sair por R$637. Por apenas R$637, dividido em 12 parcelas, sem nenhum acréscimo para isso. Que isso dá por dia, se você fazer uma divisão por dia, vai dar um valor que é menos que um cafezinho, 1,76. Você não compra um cafezinho com R$1,76. É um investimento que é muito pouco para investir no seu capital intelectual e na diferença que você pode fazer junto a todas as pessoas que te cercam. Quer seja os parceiros amorosos, quer seja as pessoas das empresas com a qual você trabalha, que você pretende trabalhar, ou quer seja no seu entorno social. Este curso é para você que quer mudar a forma de fazer comunicação. Se você tem se essa é a tua intenção, vem comigo que eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Um beijo grande para vocês, a gente vai liberar já o carrinho, vocês podem entrar e já começar a fazer compra. Terminando aqui, você já pode ir para a Hotmart fazer a tua compra no carrinho e eu espero de verdade que a gente possa se encontrar do outro lado nesse curso o mais breve possível. Grande abraço para vocês e muito, muito, muito obrigado pela presença.